Meus queridos, quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz que há em Cristo Jesus, amém? É bom poder vê-los, é bom poder ver várias pessoas que nos visitam nessa noite, é sempre um prazer recebê-los e o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida grandemente. Queria dizer uma coisa para o coral, é bom poder estar aqui e olhar no rosto de vocês. Ao invés de saber que vocês estão me olhando ali de trás, eu não estou vendo o que vocês estão olhando. Aqui eu vejo quem está prestando atenção ou não. Contente por vocês me olharem e eu poder olhar vocês. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Timóteo. Deu aí. 2 Timóteo, começamos a estudar esse texto. Uma exposição o mais pastoral e prática possível. Esse é o terceiro domingo que nós estamos usando esse texto como base, como fundamento para a nossa edificação nessa noite. Antes, porém, vamos orar, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome, porque assim como o coral cantou, nós somos uma família, e somos a família da fé, porque nós somos alcançados pela graça redentora e salvadora de Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos a oportunidade de nos reunir como essa família, e juntos podemos te adorar, celebrar o teu nome, e pedimos agora que o Senhor nos alimente a nossa alma, que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, para que a gente possa de fato ser edificado, cada um de nós sermos edificados, fortalecidos e transformados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós temos falado sobre Timóteo e a ênfase de Paulo no primeiro capítulo é guarda o Evangelho, guarda o Evangelho. Já falamos que essa carta é a última carta, as últimas palavras do apóstolo Paulo, e nós desafiamos a igreja a ler essa carta como se ela fosse uma carta pessoal para você. Assim como Paulo escreveu para Timóteo, é como se ele dissesse: Timóteo, essas são as minhas últimas palavras. Paulo tinha plena consciência de que o dia da sua morte estava chegando. Ele declara isso de forma muito clara para Timóteo, dizendo: o tempo da minha partida é chegado, chegou a hora, o Senhor me levará. E nessa segurança, nessa certeza dessa ação de Deus em favor de Paulo, levando-o para a glória, e a preocupação de Paulo com o ministério, com a igreja que surge, faz com que Paulo escreva essa carta de instrução para Timóteo. Hoje, queridos, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do seguinte tema, e eu gostaria de colocar esse tema aqui aos poucos. A primeira afirmação desse tema de hoje é um bom relacionamento com Deus. Lógico que os irmãos estão percebendo que há alguma coisa precisa ser dito para completar, mas antes que isso aconteça, nós pedimos os irmãos para decorarem, memorizarem a definição sobre o que é religião. Quem fez isso? Eu não vou pedir para vir aqui na frente, mas alguém decorou, lembra qual é a definição de religião? Religião é aquilo que nós fazemos para Deus sem Deus. Eu faço para Deus, mas eu não estou nem aí para Deus. Deus é simplesmente um nome, uma força, alguma coisa, mas não é um relacionamento. E o que nós queremos é ter um bom relacionamento com Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós começamos: Pai Nosso que está nos céus. A vida de Jesus, o Evangelho é firmado nesse relacionamento do homem com Deus através de Cristo Jesus. E é isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos, um bom relacionamento com Deus. Mas apesar de buscarmos, e vamos supor que nós tenhamos um bom relacionamento com Deus, Ele não é uma garantia de relacionamentos perfeitos entre os homens.
apesar e mesmo que tenhamos um bom relacionamento com Deus, o simples fato de nos relacionarmos bem com Deus, usando a expressão de Jesus lá no Evangelho de João, ainda que a gente possa dizer para Deus, dizendo: Jesus, tu és o meu amigo. E lá Jesus vai dizer: eu tenho chamado vocês de amigos. E ainda que a gente seja amigo de Jesus, isso por si só não garante que nós tenhamos um bom relacionamento com as pessoas. E aí, olhem, por exemplo, Abraão. Abraão teve que se separar do seu sobrinho, Ló. Jacó e Esaú, irmãos, gêmeos, mas viviam numa completa intriga um com o outro, e um ameaça o outro de morte, e um tem que fugir, e depois para voltar é uma dificuldade imensa. Eu fico olhando Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreve um salmo como esse que nós lemos aqui hoje, que começa dizendo: Senhor, eu te amo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como ele era ruim nos seus relacionamentos humanos, infiel, um homem que não se dava com muitos dos seus filhos, foi perseguido por um filho, viu uma filha sendo violentada por um outro filho e não foi capaz de fazer nada. E se nós olharmos na Bíblia, querido, nós estamos cheios de exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, que não se relacionaram bem com o seu próximo, que não souberam desenvolver relacionamentos saudáveis com aqueles que estavam mais próximos. E aí, queridos, isso é importante para nós não termos a ilusão de que se o simples fato de sermos bons crentes, por si só, é garantia que a gente vai ser bom marido ou boa esposa, bom filho ou bom pai, bom irmão, boa irmã, bom amigo. Não, não é uma garantia por si só. Um bom relacionamento com Deus não garante relacionamentos perfeitos entre os homens, mas é o fundamento para relacionamentos saudáveis. Mas é o fundamento, é a base para termos não relacionamentos perfeitos, mas termos relacionamentos saudáveis. Se nós olharmos, queridos, para o que Paulo escreve em 2 Timóteo, aí eu queria apenas olhar alguns versículos rápido com os irmãos. No versículo 15 aí do capítulo 1, ele vai dizer: como você sabe, todos os da província me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo: olha, todos me abandonaram. Inclusive, quando Paulo usa esse inclusive, ele diz: de Fígelo e Hermógenes, desses eu não esperava. Paulo expressa aqui uma decepção com dois homens, que nós não temos muitas informações, mas que Paulo diz: todos me abandonaram, inclusive eles. Alguns eu esperava, mas desses não. Esses eu tinha plena convicção de que eles estariam comigo onde quer que eu fosse, qualquer que fosse a situação, eu tinha certeza que eles estariam comigo. Paulo abandonado, inclusive por esses dois homens. Capítulo 4, versículo 10, lá, e Paulo no capítulo 4, ele vai descrevendo alguns relacionamentos, e ele vai dizer em relação a Demas: Demas me abandonou, porque ele amou as coisas dessa vida, amou o presente mundo. Crescente foi embora, e Tito foi para Dalmácia. O caso de Demas aqui é um caso não só de abandono do relacionamento com Paulo, mas de abandono da própria fé. Preferiu amar outros amores, o próprio mundo, a continuar amando o próprio Senhor Jesus e amando o apóstolo Paulo. Demas me abandonou porque ele fez uma outra opção de amor. Ele resolveu amar o próprio mundo. Capítulo 4, versículo 14, vai falar de Alexandre,
O artífice, a versão mais comum nossa aqui diz o latoeiro. Ele que trabalha com cobre me prejudicou muito. Ele me prejudicou muito. Mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, Timóteo. Tome cuidado com Alexandre. Paulo está dizendo, olha, entre alguns apenas me abandonaram, mas Alexandre foi além de me abandonar. Ele me prejudicou. Tome cuidado com ele, Timóteo. E quando Paulo fala para Timóteo, tome cuidado com Alexandre, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, ele ainda está lá na igreja. Ele não abandonou a igreja, mas ele está lá dentro. Mas ele produziu muitos males a mim pela sua oposição em relação àquilo que eu anunciava. E no versículo 16, Paulo vai dizer, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Que isso não seja cobrado deles. Todos me abandonaram. Eu fui diante do tribunal, correndo riscos, e não tinha ninguém ali comigo. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor não pague a eles com a mesma moeda. Eu acho interessante que quando nós olhamos isso aqui, a sensação que eu tenho é que Paulo está narrando alguns fatos, mas não há mágoa, não há ressentimento, não há dor no coração. Ele fala de abandono, ele fala de traição, ele fala de prejuízos por causa de relacionamentos, mas ele diz que o Senhor não leve em conta, que o Senhor não cobre deles aquilo que ele fez. Paulo tinha plena consciência de que ainda que ele andasse com o Senhor, amasse ao Senhor, certamente ele enfrentaria essas dificuldades, mas o seu coração estava saudável diante da presença do Senhor e não havia ressentimento no seu coração. E aí, queridos, eu gostaria, tendo esses versículos como pano de fundo, olharmos aí o capítulo 1, versículo 8 ao versículo 18, mas eu coloquei aqui porque eu gostaria de ler os versículos, o texto, numa sequência um pouco diferente talvez, e na verdade eu olho para o versículo 3 e versículo 4, quando Paulo vai dizer, e ele escrevendo diretamente para Timóteo, ele diz, dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. E olha como Paulo termina esse versículo. Nosso reencontro me encherá de alegria. Eu lembro de você, Timóteo, quando eu lembro de você, surge no meu coração dois sentimentos. Gratidão, e nós já falamos sobre isso no domingo passado, mas a expectativa de que o reencontro produzirá alegria, prazer. Queridos, quando eu olho o apóstolo Paulo falando isso aqui, eu fico pensando, e aí o que o coral cantou é extremamente importante, porque nós somos a família da fé, e o encontro da família deve gerar e produzir alegria. O encontro nosso, as nossas relações interpessoais, seja no contexto da família, seja no contexto da igreja, seja no contexto do trabalho, seja onde for, nós precisamos agir de tal forma que os reencontros sejam sempre cheios de alegria. Quando você diz para alguém, olha, eu vou aí na sua casa, será que a pessoa que ouve esse aviso, essa ligação, ela diz, nossa, que coisa boa? Ou será que a pessoa vira e diz, talvez você não saiba, né? Mas será que ela diz, ixi, lá vem de novo. Que difícil. Quando nós temos um bom relacionamento com o Senhor, nós nos esforçamos para que os nossos encontros sejam cheios de alegria. Versículo 8, queridos,
Portanto, jamais se envergonhe de falar a outro sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, diz Paulo. E Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, seja firme, seja homem, assuma quem você é. Você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Não se envergonhe desse Evangelho, das boas novas que você recebeu. Mas Paulo vai dizer uma outra coisa que eu acho interessante. Mas também não se envergonhe de mim por causa das minhas cadeias, porque eu estou preso. Paulo está dizendo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, mas também não tenha vergonha dos evangélicos. Duas coisas diferentes. Ter vergonha do Evangelho e ter vergonha dos evangélicos. E aqui, queridos, quando Paulo faz a primeira afirmação, não tenha vergonha das boas novas do Evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, glorifique a Deus e seja corajoso para dizer quem você é, e viva de conformidade com quem você é. Essa identidade, essa convicção de que a vida de Timóteo estava extremamente identificada com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a essência daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Mas Paulo também vai dizer para Timóteo: não tenha vergonha de mim. Ou seja, não tenha vergonha daqueles que creem no Evangelho. E aqui, queridos, há uma coisa que, infelizmente, nos dias de hoje, no nosso país, às vezes eu tenho vergonha de evangélicos. Por causa do mau testemunho. Por causa daquilo que fazem em nome do Senhor Jesus, quando na verdade se trata apenas de religiosidade, mas o fazem no nome do Senhor Jesus. E ainda que nós às vezes tenhamos vergonha de algumas coisas que são feitas em nome do Evangelho, nós temos que ter cuidado, queridos, para que a gente possa agir como Paulo, que no versículo 12 diz: mas eu não me envergonho, mas eu não tenho motivos para ser envergonhado. Eu sei, na verdade, quem eu sou diante de Jesus e tenho vivido uma vida em que não há razão para qualquer tipo de escândalo ou vergonha. Isso aqui é um grande desafio para nós, queridos, para que nós sejamos homens e mulheres com bom testemunho, para que as nossas ações, para que os nossos atos, para que as nossas palavras jamais sejam motivos para que alguém se envergonhe de alguém, quem quer que seja, conhecido por causa do mau testemunho. Viver como homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Evangelho, para que de fato o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque esse era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isto claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade, por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Nós afirmamos, a nossa afirmação inicial disse que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens, mas é o fundamento e a base para relacionamentos saudáveis. Aqui Paulo apresenta essa base e esse fundamento. Qual é a base? Qual é o fundamento para termos relacionamentos saudáveis?
o fundamento, a razão, a motivação, o alicerce de relacionamentos humanos saudáveis é o nosso próprio relacionamento com Deus, baseado em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo diz aqui do versículo 9 ao versículo 11, diz respeito àquilo que Jesus veio fazer. Diz respeito àquilo que Jesus realizou para nos dar plena salvação, pela graça, misericórdia, graça somente. E diz que ele se tornou tudo isso muito claro com a vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, antes, e aqui quando eu vejo isso aqui, fica muito claro para mim que na verdade não basta falar que nós queremos nos relacionar bem uns com os outros, se nós não nos relacionamos bem e não nos relacionamos com Jesus nesta perspectiva, não de Jesus ser apenas um amigão, alguém, um companheiro para andar com a gente, não. É o reconhecimento de que o nosso relacionamento com Deus só é possível através de Cristo Jesus, de forma exclusiva. Não há reconciliação com Deus a não ser em Cristo Jesus, só Cristo Jesus, ninguém mais, nada mais. E se nós não temos essa convicção, certamente nós poderemos nos relacionar com outras pessoas, mas não da forma tendo Cristo Jesus como fundamento e como base. Aqui, queridos, é um desafio para que nós façamos sempre aquele exame que o apóstolo Paulo diz para fazermos lá em 2 Coríntios capítulo 13, examine-se a si mesmo e veja se está na fé. Veja se está na fé. Examine-se a si mesmo. Sondar o coração para reconhecer se Jesus é de fato o único e suficiente Salvador da sua vida. Versículo 12. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. É por isso que eu estou sofrendo assim. Paulo está escrevendo da prisão. Os dias da sua vida estão se encurtando. Paulo já havia sido sentenciado à morte, e morte cruel. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, está chegando. É por isso que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, queridos, nós precisamos lembrar que o evangelho de Jesus é o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem oposição. Não existe evangelho muitas vezes sem constrangimento. Não podemos aceitar qualquer outro evangelho que não o evangelho da cruz. Não podemos. O apóstolo Paulo lá em Gálatas diz: eu estou surpreso porque vocês estão indo atrás de outro evangelho, mas não o evangelho que eu anunciei para vocês. Há muitos evangelhos por aí. Há muitas pregações por aí que esvaziam a cruz de Cristo Jesus e tenta nos garantir apenas que com Cristo Jesus tudo vai dar certo, tudo será maravilhoso. E aí muitos irmãos, na hora que enfrentam sofrimento, dor, dificuldade, diz: mas cadê as promessas de Deus, que Deus ia me livrar de tudo isso? Será que tem promessa de Deus para livrar de tudo isso mesmo? No mundo passareis, tereis aflição, mas tende bom ânimo. O que nós temos aqui não é promessa, é exortação. Não desanimem, não entreguem os pontos, não se
entreguem ao sofrimento e à dor, mas tenham ânimo, coragem, hajam com coragem, com força. Ser forte, seja corajoso. Esse é o grande desafio, queridos, mas que jamais, jamais nós tenhamos a abrir mão desse evangelho que Paulo diz, é por causa disso que eu estou sofrendo. Eu não estou sofrendo aqui como criminoso, eu não estou sofrendo por ter feito qualquer coisa errada, eu não estou sofrendo aqui porque simplesmente eu fiz uma besteira na minha vida, não. Eu estou sofrendo por causa de Jesus. Nós vivemos num mundo, queridos, em que nós estamos tão acostumados com o conforto, e não há nada de errado com isso, não estou dizendo a respeito de qualquer erro ou pecado nesse sentido. Mas nós estamos tão acostumados a buscar o conforto numa sociedade quase que anestesiada, a que foge da dor a qualquer custo, que às vezes nós negamos o nome de Jesus através das nossas ações, dos nossos atos, simplesmente para a gente não ter que passar por determinados sofrimentos. Lembre-se que o Evangelho é o Evangelho da cruz de Cristo. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Apegar-se, firmar-se, está sendo sustentado com a fé e com o amor que você tem em Cristo Jesus. Na hora do sofrimento, na hora das dificuldades, a nossa fé e o nosso amor em Cristo Jesus, muitas vezes, são provados e são testados. Somos aprovados na fé quando provados pelo sofrimento, pela tribulação, pela dificuldade. Como é que vamos enfrentar a situação difícil, a provação ou a tentação? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15, é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É através da capacitação do Espírito Santo que nós somos capazes de sofrer pelo Evangelho, de passar por lutas e dificuldades e permanecermos sempre firmes naquilo que o Senhor deseja que nós estejamos vivendo. É um desafio à perseverança, é o desafio à firmeza na fé, é o desafio a termos coragem de enfrentar qualquer situação por amor e pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Versículos, não é aqui. O apóstolo Paulo aqui, ele cita, e esse versículo nós já citamos, que no meio disso tudo, apesar do sofrimento da prisão, ele diz, todos me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Mas aqui eu retorno, queridos, porque na verdade o apóstolo Paulo diz, no meio de todo esse sofrimento que eu passo, eu contava com algumas pessoas, mas essas pessoas me abandonaram. Relacionamentos humanos que não são bons, trazem ainda mais tribulação e ainda mais dificuldade em qualquer situação que nós enfrentamos. E aqui, queridos, eu gostaria de desafiar os queridos a fazer um exame sobre os seus relacionamentos. Como andam os seus relacionamentos? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, amigos de escola, colegas de escola. Como anda o seu relacionamento? Como anda esse vínculo pessoal com aqueles que estão mais próximos a você? Eu queria desafiá-lo para que você possa ser um daqueles que seja motivo e razão de prazer e de alegria para aqueles que estão ao seu lado. Versículo 16, que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família. Aqui o apóstolo Paulo, se primeiro ele fala daqueles que o abandonaram, se ele fala de Fígelo e Hermógenes, agora ele vai falar de um relacionamento bom, de um amigo, Onesíforo. E ele vai dizer aqui algumas coisas, e tem algumas características aqui, a respeito de um bom amigo, um bom amigo.
Como que você pode ser um bom amigo? Como que você pode olhar para alguém e dizer, essa pessoa é um bom amigo, ou é uma boa amiga? E olha o que Paulo vai dizer sobre Onesífero. Onesífero é meu amigo. Em primeiro lugar, muitas vezes ele me animou em suas visitas. Ele me animou. Ele trouxe ânimo, trouxe encorajamento. Disse para mim, dizendo, Paulo, olha, vá firme. Não desista, continue fazendo aquilo que você faz. Um bom amigo é aquele que traz ânimo, coragem, que tenta levar a pessoa para frente, que tenta colocar a pessoa no alto e não pisar na pessoa. Um bom amigo é alguém que anima o outro. Então, pense nisso. Mais do que isso, ele nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Um bom amigo é aquele que anda com o amigo, independente da situação, do lugar, do contexto em que o outro está envolvido. Paulo está preso, sente-se abandonado, mas quando ele olha para Onesífero, ele diz, ele foi diferente. Ele foi diferente de Fígelo, ele foi diferente de Hermógenes, ele foi diferente de outros que me abandonaram. Não, ele não teve vergonha de mim. Lá na prisão, ele estava lá firme. Não só ele não se envergonhou de mim, versículo 17, como ele veio a Roma e me procurou diligentemente até me encontrar. Ele veio a Roma, e ir a Roma naquele momento, queridos, era um momento de ameaça. Onesífero foi a Roma, e se ele fosse identificado como um cristão, ele poderia passar pela mesma situação de Paulo e ser lançado à prisão como Paulo estava. Não, mas Onesífero, ele veio a Roma, e ele me procurou diligentemente até me encontrar. O paradeiro de Paulo não era assim, não tinha endereço completo, com número, com CEP, com bairro, não. Paulo diz, olha, deu trabalho para Onesífero, mas ele me procurou. Onesífero, usando uma expressão ou uma palavra que é muito usada nos dias de hoje, Onesífero é um amigo proativo, que toma iniciativa, que não fica esperando ser encontrado, se me encontrarem, aí sim, aí eu posso até fazer. Não, ele toma a iniciativa, ele procura. E aí a oração de Paulo é que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe o quanto ele me ajudou em Éfeso. Não só em Roma, mas também em Éfeso. A recompensa, diz Paulo, a recompensa vem do Senhor. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele manifesta a sua gratidão e o reconhecimento de quem Onesífero era, daquilo que ele fez, é que o Senhor lhe mostre misericórdia, não dando alguma coisa, não fazendo isso ou aquilo, mas no dia da volta de Cristo Jesus. Paulo tanto era amado por seu amigo Onesífero, como Paulo também o amava. E a maior preocupação de Paulo com Onesífero não era necessariamente o bem-estar dele, mas era com a salvação dele. Para que no dia da volta de Cristo Jesus, Onesífero recebesse da parte do Senhor graça e misericórdia. Para que Onesífero pudesse usufruir da salvação realizada e operada por Cristo Jesus. Quando você tem um bom amigo, um grande amigo, alguém que você pode dizer alguma coisa como Paulo diz aqui a respeito de Onesífero, qual é o maior desejo que você tem para alguém a quem você ama de verdade? Lógico que nós desejamos coisas boas. Para aqueles que são meus amigos próximos, eu quero só coisa boa.
Deus, abençoe fulano para que aconteça isso, abençoe o outro para que seja desse jeito. Mas, queridos, a maior preocupação e o maior desejo, o desejo mais digno que nós podemos ter por alguém a quem amamos, ou por alguém que nos fez bem, é a salvação em Cristo Jesus. Às vezes nós nos esquecemos disso, Queridos, há uma coisa que é extremamente séria. Nós nos esquecemos de que há céu e inferno. Nos dias de hoje é politicamente incorreto falar de inferno, de condenação, de juízo. E às vezes nós nos esquecemos disso. E eu queria lembrar os irmãos queridos que se aquela pessoa que você mais ama, seja amigo, seja da família, seja quem for, se ele não receber misericórdia da parte do Senhor no dia da volta de Cristo, ele não estará com você na presença do Senhor nos céus. Não estará. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E uma das coisas mais excepcionais que nós temos da parte de Deus, queridos, quando nós falamos da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, às vezes a gente fica pensando que a gente vai virar anjinho e vai ficar assim com asa para cima e para baixo, e a gente não vai conhecer ninguém. Para mim, uma das maiores promessas de Deus é que haverá novos céus e nova terra. As pessoas serão ressurretas e nós poderemos conviver com aquelas pessoas a quem nós amamos, saber quem são, restaurar vínculos, relacionamentos, numa perspectiva gloriosa e perfeita. Pense nas pessoas que você mais ama e que você gostaria de viver com elas 100 anos, 200 anos, 300 anos. Que você não gostaria de perdê-la de vista por um instante sequer. Imagine que você poderá passar com ela toda eternidade, toda eternidade. Queridos, essa palavra é desafiadora no sentido, você tem alguém a quem você ama de verdade, um amigo, cônjuge, filho, mãe, pai, amigo, qualquer que seja o relacionamento, que essa pessoa ainda não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fale de Jesus para ela, não deixe de falar. Mas eu não tenho jeito, não tem problema, fale do seu jeito, com graça, com misericórdia, mas fale de Jesus a tempo e fora de tempo, fale de Jesus, anuncie a salvação em Cristo Jesus, para que essa pessoa a quem você ama tanto, alcance misericórdia no dia da volta de Cristo Jesus. E aí Paulo, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz: envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesífero. Não só Onesífero, mas toda a sua família, envolvida com o ministério e com o relacionamento de Paulo. E eu? E nós? Esse é o tema que nós colocamos ao estudarmos essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de terminar aqui, queridos, com 2 desafios. Na expectativa de que isso sirva como um marco para nós e alguma coisa que nos leve a tomarmos algum tipo de ação nessa semana. Primeiro desafio: esteja preparado para ser decepcionado por pessoas, mas faça tudo o que puder para que jamais você seja pedra de tropeço na vida de alguém. Na nossa vida, na nossa história, nós vamos passar por experiências de decepção. Eu já fui decepcionado por muita gente, tenho certeza que eu já decepcionei tantos outros, tenho certeza que você já ficou decepcionado com muita gente, mas também com certeza já decepcionou tantos outros, sem precisar nenhum de nós aqui contarmos histórias. Não precisamos disso.
Mas nós não nascemos com termo de garantia de que nós somos perfeitos, que nós vamos acertar sempre. E às vezes nós exigimos tanto dos outros, exigimos tão pouco de nós, tão pouco de nós. Às vezes nós não temos como evitar as decepções que nós sofremos, mas temos como evitar as decepções que nós passamos nos outros. Sermos pedra de tropeço. E Jesus diz, olha, não é boa coisa ser pedra de tropeço para quem quer que seja, para quem quer que seja. Não é bom. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 24, vai dizer, o servo de Deus não deve viver brigando, mas ele deve ser o quê? Amável com todas as pessoas. O servo de Deus deve ser amável, amável. O servo de Deus deve ser uma pessoa agradabilíssima. O servo de Deus deve ser uma pessoa que gere admiração e não decepção. Atos capítulo 2, 42 a 47, quando descreve a igreja lá em Jerusalém, diz, e a igreja caía na simpatia de todo o povo. Caía na simpatia. O povo olhava para aqueles irmãos lá de Jerusalém e diziam, que povo bom, que povo agradável. Povo legal, que povo amável, que povo gentil, que povo bem educado, que povo pronto a servir, que povo que gera um prazer imenso no encontro com eles. Queridos, como servos do Senhor, Paulo diz, nós não devemos ser briguentos, caçadores de conflitos, dificultar relacionamentos, mas ele diz, pelo contrário, nós devemos ser amáveis. Seja amável, seja amável. Seja amável com seu marido, seja amável com sua esposa, seja amável com seus filhos, seja amável com seus pais, seja amável com seus irmãos, seja amável com o patrão, seja amável com o empregado, seja amável com qualquer um, seja amável, facilite. Seja a pessoa mais gentil e agradável que você puder ser. Porque ao servo de Deus, ao servo do Senhor, ele não deve viver brigando, mas ele deve ser amável com todos. Por isso, queridos, ainda que com um bom relacionamento com o Senhor, que não seja garantia de bons relacionamentos com os homens, mas certamente, quando nós somos obedientes ao Senhor Jesus, os nossos relacionamentos serão saudáveis. Segundo desafio, não nos esquecermos que o nosso relacionamento com Jesus é superior, maior, mais importante do que todos os demais relacionamentos da nossa vida. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo vai escrever, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É interessante que quando Paulo diz isso a respeito de Demas, ele está dizendo, Demas amava o Senhor Jesus. Agora é interessante porque ele não diz simplesmente, Demas deixou de amar. Ele diz, Demas colocou um outro amor no lugar do amor que ele tinha por Jesus. Jesus, lá em Lucas capítulo 14, diz que grandes multidões o acompanhavam. Multidões. Mas Jesus, ele começa a fazer um filtro da multidão. E ele diz, olha, e o primeiro filtro aqui que Jesus faz, nesse caso específico aqui, ele diz, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Nossa, pastor, mas aí é difícil, aí é duro. Por quê? Amar a Jesus acima de todas as coisas significa que você vai amar menos os outros? Não, é o contrário.
Quanto mais você ama a Jesus, mais você é capaz de amar aquelas pessoas que estão próximas a você. 1 João, o apóstolo vai dizer, nós amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Sem o amor de Deus e sem o amor a Deus, nós não somos capazes de amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus, não é amar o próximo. Porque se nós não amarmos a Deus, nós não seremos capazes de amar o próximo. A base do nosso relacionamento humano está no nosso amor a Cristo Jesus. Eu tenho dito aqui, já repeti várias vezes, e certamente vou dizer isso muitas outras vezes, aquela expressão, aquela afirmação que eu vi do pastor Reverendo O, lá da Coreia, que ele diz, quando um casal se divorcia, não é falta de amor um pelo outro, é falta de amor a Jesus. Não é que deixou de amar o outro, deixou de amar a Jesus. Quando nós temos dificuldade em amar o próximo, quando nós temos dificuldades de demonstrar amor uns aos outros, provavelmente o que está faltando não é amor pelo outro, é amor a Jesus. É amor a Jesus. Quando Jesus diz, olha, se você não me amar mais do que ama pai, mãe, filho, irmão, ou até mesmo você mesmo, Jesus aqui, ele não está dizendo, olha, eu quero ver você sofrendo. Não, ele está dizendo, esse é o fundamento para que você possa amar as pessoas e ser amado pelas pessoas. Precisamos amar a pessoa certa em primeiro lugar. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. O grande problema é que às vezes nós estamos colocando as coisas em primeiro lugar e tentando colocar Jesus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, mas preste atenção, queridos, se nós colocarmos Jesus em segundo, terceiro ou quarto lugar, ele não estará em lugar algum na sua vida. Jesus, ele não está à disposição para estar ali num cantinho da sua vida e da sua história, para quando você sentir vontade. Jesus, ele o ama, e o que ele espera de volta é só uma coisa, que você o ame de todo o coração. E aí eu volto lá no versículo 13. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim. Apegue-se a Cristo Jesus, à fé e ao amor em Cristo Jesus. Porque é esse amor a Jesus que é o fundamento, que é a base para relacionamentos saudáveis. Queridos, nós somos uma ótima igreja, boa igreja. E não estou dizendo ótima e boa igreja em comparação com nenhuma outra. Não estou dizendo que esse boa ou ótima tem a ver com comparar é melhor que. Não tem absolutamente nada a ver. Mas nós não somos perfeitos. O povo dessa igreja, e eu conheço muitos de vocês aqui, alguns mais, outros menos, vocês são gente boa demais. Mas ninguém é perfeito. Por isso, os nossos relacionamentos muitas vezes vão expressar essa imperfeição. Ainda que você tenha um bom relacionamento com Deus, não espere um relacionamento perfeito com as pessoas. Mas ame a Cristo Jesus e certamente nós teremos relacionamentos saudáveis no contexto da igreja ou no contexto da nossa própria casa. Apegue-se a Cristo Jesus, na fé e no amor que você tem por Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Queria já chamar o coral para vir aqui à frente.
Queridos, muito mais do que simplesmente dizer, ame um ao outro. Ao invés de simplesmente dizer, olha, Paulo nos ensina aqui que vai ter dificuldades aí. Mais do que isso, o meu grande desejo é que a gente aprenda e que a gente lembre sempre que todos os nossos relacionamentos poderão ser saudáveis se eles estiverem fundamentados no amor que nós temos em Cristo Jesus. Que você guarde isso no seu coração. E que se você precisa amar mais alguém, antes de amar mais alguém, você precisa amar mais a Jesus Cristo. Se alguém precisa amar você mais do que já ama, diga para essa pessoa que para que ela possa fazer isso ou conseguir isso, ela tem que amar a Jesus mais do que ela ama a você. Essa é a lógica de Jesus. Por isso Paulo diz, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus eterno, nós bendizemos, nós glorificamos, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos ama, a mensagem do Evangelho tem sido anunciada, a esperança da volta de Cristo é algo real e concreto na nossa vida, na nossa história. Nós te bendizemos e nós te glorificamos, porque somos um em Cristo Jesus, somos família da fé e nos reunimos aqui como teu povo, como tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos amados que estão aqui, daqueles que não puderam vir, daqueles que estão participando do culto à distância. Ó Deus, no nome de Jesus, manifesta a tua graça e a tua glória no nosso meio, ajudando-nos, ó Deus, a termos relacionamentos saudáveis, para que possamos amar o próximo como somos capazes de amar a nós mesmos, mas acima de qualquer outra coisa, ajuda-nos a amá-lo de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, capacita-nos a amá-lo com todo o nosso entendimento, a amá-lo com todas as nossas forças, a não colocar absolutamente nada no lugar do Senhor, para que o Senhor seja o nosso número um, que o Senhor seja a coisa principal, que o Senhor seja a pessoa mais importante na nossa história, porque sem o Senhor nós não somos absolutamente nada e ninguém. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos amados e pedimos, Senhor, abençoe cada um dos queridos que aqui estão. O Senhor conhece cada um desses amados. O Senhor sabe quais são as lutas deles. O Senhor sabe quais são as preocupações dessa semana. O Senhor sabe quais são os desafios que eles estão vivendo. O Senhor sabe quais são os temores. O Senhor conhece cada um de nós que aqui estamos. E nós pedimos, ó Deus, abençoa o teu povo no nome de Jesus. Supra as necessidades do teu povo, aumenta a fé, aumenta o amor que eles têm por Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos. Lembramos especialmente do Renato e do Rui Fábio e pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, alcance-os com graça e misericórdia, para que eles sejam curados, para que eles sejam alcançados com o poder da Tua palavra, que ordena cura e bênção para sempre. Nós te louvamos, ó Pai, porque temos a certeza de que o Senhor nos dará uma semana abençoada, em que nós seremos sustentados pelo Senhor e que nós nos lembraremos diariamente que o Senhor é o nosso amor maior. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o poder consolador e santificador do Espírito Santo permaneça sobre você, permaneça sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, por favor, queridos.